O século XIX na Europa foi um verdadeiro campo de batalha, uma luta sísmica. De um lado, as antigas monarquias se segurando no poder com unhas e dentes, e do outro, uma série de ondas revolucionárias que ameaçavam levar tudo de roldão. Bora entender juntos como essa briga demoliu de vez o antigo regime e construiu as bases do nosso mundo moderno. Ok, para a gente entender bem essa história, vamos seguir o fluxo, a correnteza mesmo. A gente começa com a tentativa de criar uma barragem, sabe? Para segurar a mudança depois da Era Napoleão. Aí a gente vai ver as primeiras rachaduras nessa barragem, lá em 1820. Depois, a onda de 1830, que foi a que realmente deu o poder para a burguesia. E, por fim, o grande momento em que a barragem arrebenta de vez, a Primavera dos Povos, em 1848. O legado disso tudo, a gente sente até hoje. Então vamos lá. O ponto de partida da nossa história é 1815. Napoleão tinha acabado de ser derrotado e o mapa da Europa estava uma bagunça. As grandes potências, os vencedores, se reuniram lá no Congresso de Viena com uma missão bem clara. Basicamente, tentar fazer o relógio da história andar para trás. E aqui está o ponto central, a ideia-chave. O objetivo era literalmente construir uma barragem política para represar a maré de mudanças. A figura principal por trás disso era o chanceler da Áustria, o Metternich. A ideia dele e dos outros monarcas era bem simples: restaurar o antigo regime, o absolutismo, e principalmente sufocar aquelas ideias perigosas de liberalismo e nacionalismo que a Revolução Francesa tinha espalhado por aí. Eles tinham pavor daquilo. Beleza, a barragem foi construída. Mas será que ela ia aguentar? Não demorou muito para o primeiro teste de verdade acontecer. Vamos avançar um pouquinho no tempo, porque as revoltas já começaram a pipocar, principalmente nas bordas da Europa, testando a força dessa estrutura. Pois é, como dá para ver aqui, a pressão foi quase que imediata. O epicentro de tudo foi ali, na região do Mediterrâneo, revoltas na Espanha, em Portugal, a guerra de independência da Grécia começando. Ficou claro logo de cara que não dava mais para simplesmente varrer as ideias liberais e nacionalistas para debaixo do tapete. Elas estavam vivas, e bem vivas. Agora, olha que interessante essa comparação, porque ela revela uma contradição gigantesca. Existia uma coisa chamada Concerto Europeu, que era essa aliança das grandes potências para manter a ordem e, claro, abafar qualquer revolução. E na Espanha, funcionou direitinho. Mandaram a França lá e acabaram com a festa. Mas e na Grécia? Ah, na Grécia a história foi outra. Lá, as mesmas potências apoiaram os revolucionários. Por quê? A resposta é uma só: geopolítica, interesse puro. A Rússia queria uma saída para o Mediterrâneo, a Grã-Bretanha queria proteger suas rotas comerciais e, para todo mundo, enfraquecer o Império Otomano era um bom negócio. Ou seja, na hora do vamos ver, a ideologia conservadora ficou em segundo plano. O que mandou foi o pragmatismo do poder. Passou uma década e aí veio outra onda revolucionária, só que dessa vez muito, mas muito mais séria. Ela não ficou só nas bordas, ela atingiu o coração da Europa. E foi aí que o jogo virou de verdade. O estopim de novo foi na França. O rei da época, Carlos X, resolveu que ia tentar voltar ao absolutismo total, ignorando todas as conquistas liberais. Péssima ideia. A resposta do povo de Paris foi imediata e violenta. Foram os 3 dias gloriosos, com barricadas nas ruas e, no final, a dinastia Bourbon, aquela super tradicional, caiu para nunca mais voltar. Esse momento é fundamental porque ele marca a vitória definitiva da alta burguesia sobre a velha aristocracia ali na Europa Ocidental. E para simbolizar essa nova era, sobe ao trono o Luís Filipe. Ele ficou conhecido como o Rei Burguês, e esse apelido diz tudo. Ele não era mais um rei por direito divino, sabe? Aquele papo antigo. Ele era um rei que governava com base num acordo, num contrato com a nação. E o símbolo máximo disso? Ele adotou a bandeira tricolor, azul, branca e vermelha. A mesmíssima bandeira da Revolução de 1789. Era um recado muito claro sobre quem mandava agora. E claro, o que acontecia na França não ficava só na França. Essa onda se espalhou. A Bélgica, por exemplo, aproveitou o momento para conseguir sua independência da Holanda. E na Grã-Bretanha, mesmo sem uma revolução com barricadas, o impacto foi sentido. O ato de reforma de 1832 expandiu o direito ao voto. Foi uma espécie de eco do que aconteceu do outro lado do canal. O recado era claro: o liberalismo moderado, aquele da alta burguesia, tinha vencido nos principais centros de poder da Europa. Muito bem, agora a gente chega em 1848, e esse ano é o clímax da nossa história.
Se 1820 e 1830 foram ondas, 1848 foi um tsunami, uma inundação revolucionária que varreu o continente inteiro. A barragem que já estava rachada agora vai arrebentar de vez. Esse momento ficou conhecido como a Primavera dos Povos, um nome bem poético, né? E faz sentido, porque diferente das outras ondas, essa foi a revolução mais espalhada da história da Europa. E ela tinha um ingrediente novo, uma mistura explosiva. Juntou as pautas antigas de liberalismo e nacionalismo com uma força que estava surgindo com tudo, o socialismo. E a velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Começou em Paris, em fevereiro, e em questão de semanas se espalhou como rastilho de pólvora. Governos caíram, impérios tremeram. E o grande símbolo disso tudo aconteceu em Viena, o Metternich. Aquele mesmo, o arquiteto da restauração, o cara da barragem, foi forçado a renunciar e fugir. Foi o fim simbólico de toda uma era. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Por que dessa vez foi tão diferente, tão maior? O que mudou em 1848? A resposta, e isso é crucial para entender o que aconteceu, está numa divisão, um racha dentro do próprio movimento revolucionário. E olha que coincidência, foi uma coisa que Karl Marx e Friedrich Engels apontaram de forma quase profética no Manifesto Comunista, que foi publicado exatamente em 1848. Então, o que aconteceu foi o seguinte: aquela antiga frente unida contra o rei e a nobreza, o chamado Terceiro Estado, se partiu no meio. A burguesia já tinha conseguido o que queria, já estava no poder. E agora, ela começou a ter medo das exigências dos trabalhadores, que antes eram seus aliados. O proletariado queria mais, sufrágio universal, direitos sociais. Já a burguesia só queria manter a ordem e, claro, proteger a propriedade privada. Esse racha, esse medo mútuo, foi o que no fim acabou enfraquecendo e condenando a revolução. No fim das contas, a maioria dessas revoluções de 1848 foi derrotada em questão de poucos anos. As forças conservadoras se reorganizaram e retomaram o controle. Mas, e esse é um grande mais, o mundo que ficou depois da inundação era outro, completamente diferente. A transformação foi irreversível. Pode-se dizer que as revoluções fracassaram no curto prazo, sim, mas elas varreram o que ainda restava do antigo regime. O sistema do Metternich, a tal Ordem de Viena, desmoronou para sempre. Acabou. A servidão, uma coisa medieval, foi abolida em grande parte do Império Austríaco. A França estabeleceu o sufrágio universal masculino, algo impensável antes. E talvez o mais importante, as sementes da unificação da Alemanha e da Itália foram plantadas de um jeito que não tinha mais volta. O caminho estava traçado. O que nos leva à pergunta final. Afinal, 1848 foi um fracasso? Ou foi a fundação, uma fundação talvez caótica, violenta, mas absolutamente necessária da Europa moderna? Uma coisa é certa, a barragem do antigo regime se rompeu de vez, e as águas da mudança, por mais turbulentas que fossem, definiram o curso da história dali para frente.